Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, são 8 horas, já tomei meu café e estou aqui com o meu livrinho para avançar na leitura. Eu no fim de semana acabei não lendo tanto, li, mas não li tanto, porque eu tentei avançar um pouco com o Lila, da Marilynne Robinson. Eu tava mais na vibe de ler o Lila, ele tá aqui no Kindle, mas agora de manhã eu vou tentar avançar com o Dostô, com o Crime e Castigo. Eu vou tentar ler aí por volta de 1 hora e meia, antes de eu ir trabalhar, fazer meus processinhos. E hoje de tarde tem segunda dose da vacina. Até que enfim, não vejo a hora de estar 100% imunizada. É isso, até mais. Bom dia, gente, tudo bom? Hoje é quinta-feira, são 8h20. Acabou de sair o resultado do Prêmio Nobel de Literatura. Quem ganhou foi um autor da Tanzânia, o que é bem interessante, um autor que eu não conhecia, mas que a gente provavelmente agora vai ter livro dele publicado aqui. E foi bom que saiu um pouco dessa coisa, né, sempre meio eurocêntrica, que rola nessas premiações do Nobel. E eu fui informada pelos apoiadores do canal aqui no grupo do WhatsApp, porque eu ainda estava tomando café. Mais uma noite de insônia. Eu detesto, quem me conhece sabe que eu adoro dormir. E a minha insônia é assim, eu pego no sono, durmo, aí quando dá umas 2, 3 horas da manhã, eu acordo, aí fico 2, 3 horas acordada, aí depois durmo de novo, e aí acordo assim, só o lixão, que é como eu estou hoje. Mas hoje eu acredito que eu vá dar uma boa lida no Dostoiévski, no Crime e Castigo, à tarde. Ontem eu tava realmente focada em terminar o Lila, tinha mais de um mês que eu tava lendo esse livro, sei lá por quê, sem necessidade, não é um livro tão grande assim. E terminei, gostei bastante, mas dos 3 livros da série Gilead que eu li até agora, ele não é meu favorito, não. Mas eu gostei, é um bom livro, eu devo gravar a resenha dele amanhã, na sexta, ou no sábado de manhã. Eu preciso dizer que eu tava com muita expectativa em relação a ele, porque como eu gostei muito do Gilead e do Home, e esse livro finalmente ia ter uma protagonista feminina, eu tava, assim, com a expectativa muito alta. Porque eu sabia que tinha alguma coisa, assim, do passado da Layla, sabe? Que era diferentona. E realmente tinha. Mas, não sei, alguma coisa nesse livro não pegou muito comigo como os outros dois. Eu acho que eu sei o motivo, mas eu vou deixar pra falar na resenha. Ontem eu também trabalhei um bocado. E eu fui fazer uma visita à minha amiga que eu estava devendo há muito tempo, porque ela veio morar no meu bairro, a gente ficou vizinha e fazia um tempo já que eu tava pra ir lá visitá-la, finalmente o fiz. E foi muito bom, que saudade que eu estava de bater papo com ela, assim, pessoalmente, foi ótimo. Mas eu tinha muito trabalho pra fazer, eu trabalhei muito antes de vê-la, depois trabalhei um bocado depois. E aí quando eu fui dormir eu tava só o pó. E aí depois ainda tive insônia. Então é isso. Eu peguei o Dostoiévski assim no finzinho da noite, um pouco antes de dormir, mas li bem pouquinho e depois eu falei, ai, não vai render essa leitura, eu vou dormir, amanhã eu leio descansada. É pouco mais de 8h30, eu vou ler mais ou menos até umas 9h30, quando eu vou começar o meu trabalho de servidora pública. E aí eu acho que mais lá pro final da tarde, início da noite, eu vou estar liberada para ler o Dostô. Do que eu li do Dostô até agora, ele recebeu a primeira visita do Lujin, né? Ele estava na casa dele, aí chegou um Razumikin, ou Razumikin, não sei como é que fala o nome dele. O amigo do Razumikin, que é o médico, que é alguma coisa com Z, e agora eu não lembro direito.
Esse médico que já parece um bocado desconfiado, né, com o Raskolnikov, ele tá achando o comportamento dele estranho. É uma cena super louca, né? Tem um pouco, eu fiquei pensando tem um pouco de teatro do absurdo nessas cenas em que as pessoas estão no quarto do Raskolnikov, que é parece um armário, né? Um cubículozinho minúsculo e as pessoas ficam fazendo umas coisas às vezes um pouco sem sentido. É bem pesadelesca, né, essa cena deles no quarto. E aí chega o Luzhin e é treta atrás de treta. Eu adoro essa cena, porque até então a gente fica vendo o Raskolnikov meio delirante, hesitante, dividido. E quando o Luzhin chega, baixo barraqueiro, assim, né? Ele tretudo, sendo totalmente desagradável, desrespeitando as regras e as hierarquias sociais. Adoro. E o Luzhin, tipo, super aviltado. E ele não tá nem aí. Abusadão. E aí, no ponto em que eu terminei, o Luzhin já saiu e o Raskolnikov foi pra rua. Vestiu a roupa nova que o Razumikin comprou pra ele e foi pra rua. Eu queria hoje terminar a parte 2. Vamos ver se eu consigo. Talvez não consiga, mas vou tentar. É isso, até mais logo. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, são 8h15. Tô aqui com o meu cafezinho para conversar sobre o que eu li até agora do Crime e Castigo. Eu ontem li bem pouco, porque além de ter tido muito trabalho, eu tive um pouco de enxaqueca. Eu li, mas não li tanto quanto eu gostaria. Eu acho que eu sigo atrasada, eu já perdi um pouco a conta da minha meta, mas acho que sigo atrasada, mas pelo menos eu finalizei a parte 2, finalizei agora de manhã. Eu caí da cama essa manhã, eu perdi o sono, tipo, 4h30 da manhã. E aí eu fiquei enrolando até umas 5 quando eu levantei e vim aqui para a sala para ler mais um pouco. Tá até aqui minha mantinha, porque a temperatura caiu aqui no Rio. Finalmente, eu sempre comemoro. Eu não sou a maior fã de calor e no Rio é praticamente sempre calor. Então quando cai assim um pouquinho a gente fica aqui, né, eu vibrando. Mas cheguei então até a parte 2 e vou comentar algumas coisas. No último comentário que eu fiz no outro vlog, o Raskolnikov tinha saído, né? Tinha havido uma cena que eu até falei que era meio absurda dentro do quarto dele conversando com o Razumikin, o amigo dele, e o Zosimov, o amigo do Razumikin, que é médico. E isso foi no dia que o Luzhin foi lá visitar e o Raskolnikov esculhambou com ele. E aí depois o Raskolnikov botou a roupa que ele ganhou e saiu, né? E aí quando ele saiu, ele foi pro Palácio de Cristal, onde ele encontrou o Zamietov, numa espécie de bar ou restaurante. Eles ficaram bebendo e conversando. Mas antes disso, o Raskolnikov ficou bancando maluco, né? Porque assim, esse pedaço que eu li do último vlog pra cá é basicamente Raskolnikov bancando o maluco, assim, porque ele faz coisas que todo mundo acha que ele tá doido, né? Ele vai na rua, aí ele fala com os estranhos e faz comentários estranhos com as pessoas que ele não conhece. E as pessoas ficam, não, esse cara, do que tá falando, né? Então assim, Raskolnikov totalmente sem sentido pela rua, assustando as pessoas. Ele presencia uma tentativa de suicídio, né, de uma mulher que se joga no rio. E é muito interessante porque me parece que essa cena espelha um pouco o que ele tinha em mente, porque né, nesse pedaço que eu li, ele fica o tempo inteiro meio que falando que a vida acabou pra ele, né? Depois que ele matou a aliena, né, a agiota, ele fica com essas reflexões de que a vida acabou pra ele. E então ele fica falando que ele vai resolver, que ele vai se entregar. E sempre fica meio ambíguo, porque ele diz que vai resolver, mas não fica claro o que é exatamente resolver. Se ele vai se entregar à polícia ou se ele vai tirar a própria vida. Mas então ele tem esse momento em que ele tá totalmente delirante, andando na ponte, lá numa ponte. E aí ele vê essa moça, a moça para do lado dele, né? Dá um olhar sem sentido pra ele. Essas cenas impactantes, assim, que são quase quadros, né? É uma coisa muito a cara do Dostoiévski, né? Esse pedaço que eu li tem muitas cenas bastante dramáticas. Então, assim, ela tem esse olhar meio sem sentido, parece que ela não o está vendo, e aí ela tenta
cometer suicídio, mas ela é resgatada a tempo, né? E aí, o Raskolnikov, depois, ele decide, assim, ele tá andando, ele se percebe nos lugares de repente, né? Ele fica, estou na frente da casa de Helena. Acontece muito isso, né? Estou na frente da delegacia. Ele sempre tá, tipo, meio que, quase que como inconscientemente, ele vai pra perto dos lugares, né? Tem sempre alguma coisa inconsciente acontecendo. E aí ele volta no prédio da Aliena. E aí quando ele chega lá, o prédio está sendo reformado. E eu fiquei pensando assim, na necessidade que o Raskolnikov tem de se colar ao crime, né? Eu acho que eu baguncei aqui um pouco a ordem dos acontecimentos, porque eu acho que ele visita o apartamento da Aliena depois que ele já conversou com o Zamietov, que é exatamente quando ele vai dando a entender como ele faria o crime, né? Eles começam a falar sobre crimes, sobre uma quadrilha de falsificação de dinheiro, e ele começa a falar que eles eram amadores, como é que ele faria, e aí depois eles voltam para a conversa do crime, né? Do assassinato da Aliena e da Lisavieta. E o tempo inteiro parece que ele fica querendo se colar no crime. E cria essa situação bizarra, porque como o Raskolnikov tá muito fraco, delirante, fraco, as pessoas não parecem considerar que ele é o possível assassino. Então as pessoas sempre acham que ele tá maluco, ele parece doido e obcecado com um crime. Mas as pessoas não aventam que possa ser ele o criminoso. No entanto, ele só quer falar sobre esse assunto. E aí, nessa necessidade de se aderir ao momento, a voltar a esse momento, ele volta lá no prédio e tem a decepção quando ele vê o cenário desfeito. Ele tinha a esperança de ver sangue no chão ainda, né? E tipo, já passou um dia. Eu acho que já passou até mais de um dia, acho que 2 dias, não sei. E aí ele fica decepcionado de ver que o apartamento tá diferente, não tem sangue no chão, o apartamento tá pintado. E aí ele começa a agir totalmente sem sentido com os pintores. E os pintores ficam, nossa, esse maluco, falando de assassinato. E aí esse caráter de cisão do Raskolnikov vai ficando muito interessante, porque se antes ele estava hesitando entre uma coisa que parecia horrenda e absurda, e ao mesmo tempo parecia útil, parecia prática, ele agora parece estar com uma atração surreal com o crime que ele cometeu, quase como se ele se sentisse orgulhoso, como se ele se sentisse maior, mas ele tá prestes a cair desse tablado aí maluco em que ele subiu. Primeiramente porque ele vai ter o segundo contato com a família do Marmieladov, que é exatamente quando o Marmieladov vai ser morto, ele vai ser atropelado, na verdade não morre imediatamente, também a cena da morte do Marmieladov, super drama, né? O Dostoiévski curtia um drama, leitor de dramas, fã de drama, escritor de drama, dramalhão, assim, cena dramática que a pessoa tá agonizando, mas antes ela ainda fala algumas coisas, que é aquele clássico, né? E então o Raskolnikov vê o Marmieladov atropelado por uma carroça, né? Por uma carruagem. E depois ele na casa vai se deparar com o sofrimento da família, né? Então o sofrimento da... Cara, eu nunca lembro o nome da mulher do Marmieladov. Eu acabei de ler, já esqueci. Enfim, o nome da criatura e com a Sônia, né? Depois, então os filhos do Marmieladov, enfim, aquela família que agora tá órfã, que já é muito pobre, que já é muito doente. Na situação, né? Na hora que eles chegam com o corpo do Marmieladov, a mãe, que é tísica, tá lavando a única roupa de baixo que eles têm. Então as crianças estão meio peladas, assim, porque ela não aguenta sujeira, mas eles não têm muita roupa, então ela tem que ficar lavando de não sei quantos dias, enfim, mesmo sendo doente, toda aquela precariedade. E esse é o caminho da redenção do Raskolnikov, né? Ele começa a sentir cada vez mais o peso da culpa diante do sofrimento das pessoas. E aí ele tá com dinheiro, porque ele recebeu lá um dinheiro, né? Ele podia usar o dinheiro que ele quisesse, inclusive quando ele decide matar a usurária, a gente tem mais ou menos em mente que ele queria usar o dinheiro para se sustentar e para ajudar a mãe e a irmã, e no entanto não é isso que ele faz, né? Então ele bota uma roupa, sai, vai beber, e aí ele ajuda essas pessoas em necessidade, né, quando ele vê que o Marmieladov tá morrendo, né? Ele se oferece primeiro para tratar, para dar o tratamento médico, mas depois ele vê que não vai ter jeito, então ele se oferece para ajudar. E essa família vai mexendo com ele. E ele se sente renovado, né? Isso é muito, tem muito a ver com as crenças do próprio Dostoiévski, né? Como a redenção humana
pro Dostoiévski passa pelo sofrimento, né? Como esse reencontro com a espiritualidade, como esse reencontro com um sentido que no pro Dostoiévski é um sentido cristão, né? Ele passa pelo sofrimento, a experiência humana de optar eticamente pelo bem passa pelo sofrimento, que é um diagnóstico talvez parecido com o do Camus, né? O Camus, que era um filósofo muito interessado no Dostoiévski, embora o Camus vá buscar um caminho ético fora da religião. Mas o fascínio do Camus com Dostoiévski é exatamente pelo diagnóstico do absurdo, né? De que a gente vive num mundo absurdo, onde a experiência do sofrimento é inevitável. Mas é uma experiência que, de certo modo, nos permite criar empatia pelo outro, cuidar do outro, assumir o que no cristianismo é o amor caritas, né? Que é a postura existencial em que o Dostoiévski está interessado, que é essa postura de cuidar do outro, né? Que ele até tem um momento em que, quando o Raskolnikov tá conversando com uma das filhas do Marmie Eladov, e ela fala que rezava muito pelo pai dela, rezava muito pela irmã, né? Pela Sônia, ele fala, então me inclui nas suas orações, Rodion, um servo, né? Porque servo é como Cristo chama, né? Como deve ser o cristão. O cristão deve ser o servo, né? Ele deve ser o que serve, né? Aquele que promove o bem do outro, não se omite diante da injustiça, do mal, da mentira, enfim. Então Raskolnikov tem essa fala de que ele redescobre a vida, né? E de que, de repente, não faz sentido querer terminar com tudo, né? Então, de que não é porque a velha morreu que ele precisa morrer também. E aí vamos ver pra onde vai isso, porque assim, será que ele tipo, caguei pra velha, morreu, tá morta, vida que segue, sabe? Ou será que, na verdade, ele tá pensando que, tipo assim, não é porque eu cometi das coisas mais sérias que não tem chance nenhuma pra mim, né? Que eu tô condenado, né? Acho que pode ser por aí a interpretação. E aí esse afastamento do orgulho e, né, com o crime cometido e com a sua impunidade, né, tá passeando por aí, ninguém nem sabe o que ele fez, né? Existe também um pouco desse olhar do Raskolnikov para as outras pessoas, no sentido de olha como eles não sabem de nada, né? Olha como eles não desconfiam, né? Eu tô aqui dando um monte de pista, passando mal, desmaiando na hora errada, e as pessoas nem então não desconfiam. Ele fica oscilando entre o medo e essa postura meio que potente, né? Mas ele vai se afastando dessa postura, primeiro nesse contato com o sofrimento da família do Marmie Eladov, e em segundo lugar quando ele chega em casa e vê a mãe e a irmã, e aí realmente ele desaba, né? Tem essa frase bem sobre ele teve uma crise de consciência, né? Eu até marquei aqui. Uma consciência insuportável e repentina o golpeou como um raio, quando ele vê então que a mãe e a irmã estão lá no apartamento dele. E a gente vê que e muito da revolta dele é com a situação em que a mãe e a irmã estão, a pobreza em que elas estão, os sacrifícios que elas têm que fazer, o fato de que ele é o motivo de boa parte do sacrifício que elas estão fazendo. Então o capítulo termina, a segunda parte, né, termina aí nesse encontro com as irmãs, quando eu acho que agora a relação dele, essa relação meio maluca com o crime, vai ficando mais complicada. E acho que, enfim, a gente vai começar a ter... Eu tô doida pra chegar esse momento, né? Que é o encontro dele com o Porfiri. Que é quando ele vai começar a conversar, de fato, com o Porfiri, que é o detetive, é o investigador, não sei direito. Tô ansiosa pra esse momento. E essa cena da morte do Marmie Eladov na casa na casa dele, né? E depois com a chegada da Sônia, era uma cena que tava muito marcada na minha cabeça, assim. O impacto que essa cena teve no Raskolnikov, assim, é uma das memórias mais fortes que eu tenho da leitura do Crime e Castigo. E a outra são essas conversas que ele fica tendo com o Razumikin e com o Porfiri. E eu acho engraçado porque, assim, o protagonista é um assassino, né? A gente não consegue detestar o Raskolnikov, né? É uma coisa... O modo como o romance é contado, a gente não ama ele, não tem essa empatia total com ele, mas a gente não detesta ele. Não é um livro onde a gente torce pra ele ser preso. Assim, pelo menos eu não torço, assim, não é esse o efeito que tem em mim. Ele parece uma pessoa muito confusa, né? Inclusive porque essa segunda parte vem do Raskolnikov muito doido, né? Muito fazendo coisas muito contraditórias e muito confusas.
Mas a amizade dele com o Hazumi, que eu acho muito interessante, porque é uma amizade cheia de patada, né? Cheia de grosseria. Ele dá vários foras no Hazumi, que é o Hazumi que dá vários foras nele. O Hazumi que é entrão, né? É intrometido. Obriga ele a fazer coisas que ele não quer fazer. E o Hazumi que tem essa espécie de admiração por ele, né? Ele fica tendo conversas com o Zosimov sobre o Raskolnikov. Você vê que ele tem o Raskolnikov em alta conta, apesar do Raskolnikov estar em péssima forma. Mas ele fica feliz quando o Raskolnikov aparece na festa dele, né? E aí ele vai fofocar pro Raskolnikov pra falar: ó, o povo tá falando que você é maluco, os Zosimov tem uma teoria de que você não tá muito bem, não. Acho interessante também que Dostoiévski bota o Zosimov como esse médico que é interessado nos problemas psicológicos e psiquiátricos, porque esse é um interesse grande do Dostoiévski, né? Dostoiévski, ele próprio tinha um interesse. Eu não sei se é pra falar em psicologia no tempo do Dostoiévski, mas assim, nessas questões da mente, ele claramente tinha, ele tinha em neurologia, é um assunto que ele trabalha muito, a gente vê, né? Uma coisa que eu sempre comento, porque me impressiona muito nos livros dele, como ele trabalha questões psicológicas, inclusive criando cenas com sintomas muito específicos. Ele faz isso já no Duplo, né? Ele faz isso no Memórias do Subsolo, ele faz isso muito no Idiota. Então, tem momentos específicos, importantes, em que ele faz isso nos Irmãos Karamazov. E esse livro aqui é um pratão, assim, para essa questão da abordagem psicológica, né? Do personagem cindido, do personagem contraditório, do personagem em conflito, do personagem desorganizado, né? Do personagem surtado. E eu gosto muito, porque na época do Dostoiévski, com esse grau de aprofundamento nas questões psicológicas, no sentido assim da clareza dos sintomas, assim, o modo como o Dostoiévski conseguia demonstrar isso em cenas com seus personagens sem ter teoria suficiente sobre isso, é muito impressionante. O Dostoiévski, ele trabalha muito essa questão da projeção e essa questão do subconsciente, né, das coisas que movem o personagem sem que ele entenda, sem que ele perceba. E inclusive em contradição com aquilo que ele racionalmente decide, né? Então é muito interessante pra mim o modo como ele desenvolve isso, né? E o Raskolnikov tá muito doido, assim, nesse pedaço que eu li, ele tá agindo completamente como uma pessoa fora das suas faculdades mentais, embora mais de uma vez ele fale: eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou pleno das minhas capacidades, né? Ele chega a afirmar isso, mas ele fica o tempo inteiro oscilando, inclusive com um comportamento que normalmente se descrevia como histérico, né? Ele tem vários desmaios, né? Várias síncopes, febres, calafrios, essas coisas que ele tá ali somatizando de algum modo, né? Então é isso, essas são minhas impressões até essa parte 2. Ainda tá cedo, já que eu caí da cama, tá cedo pra caramba, eu devo ler mais um pouco agora. E é isso, livrão que eu tô amando reler. Vejo vocês em breve, até mais.